Primeiro, me apresentar, eu sou a Samia Bonfim, sou vereadora pelo PSOL, nosso primeiro mandato. Também faço parte da Comissão de Saúde na Câmara de Vereadores. Tive a oportunidade já de ver o Daniel em outras oportunidades, em audiências e atividades da comissão. Cumprimentar a todas e a todos da mesa, os parlamentares, também o Gerson, bancada do PT e também as representantes dos estudantes. Dizer que eu estou muito contente, em primeiro lugar, de estar aqui, apesar do motivo não ser um motivo que nos traz alegria, mas de ver um auditório cheio como esse, cheio de estudantes. Eu também fui estudante da Universidade de São Paulo, só que eu estudei na Letras, e sou servidora, atualmente estou licenciada para exercer o mandato legislativo. Dizer que, apesar do cenário difícil, né, de muitos ataques, retiradas de direitos, sucateamento da universidade de conjunto, é muito importante a mobilização estudantil. No momento em que se desacredita, né, na nossa força, na nossa capacidade de mobilização e que tem um sentimento de desesperança, de dispersão, é fundamental essa iniciativa partindo do movimento de vocês. O movimento estudantil da USP ele tem muita história, muita tradição de defesa da universidade, mas também de atuação nas causas diversas sociais. E esse protagonismo que vocês têm é muito importante, principalmente se tratando das categorias da saúde e da categoria médica. Vejam, duram ao longo de suas gestões. Então é fundamental que vocês, assim como os demais profissionais e áreas da saúde, estejam tendo esse protagonismo de defender o hospital universitário. São cerca de 450 mil pessoas, né? A região de atendimento do HU é o hospital mais importante da região do Butantã, seja pela sua multiplicidade de áreas de atendimento, mas também pelas suas especialidades. Mas, para além disso, o papel que tem na formação de diferentes gerações, de diferentes profissionais que estudam na USP é fundamental, inclusive na perspectiva de construção daquilo que nós defendemos enquanto saúde pública. A experiência que os estudantes da USP têm em poder fazer o atendimento da população do Butantã, que depende do hospital universitário, é fundamental para a formação não somente técnica, acadêmica, profissional, mas também pela compreensão, né, do que significa o papel do profissional de saúde. E é tudo isso que o reitor, junto com o governo do estado, estão querendo colocar em xeque no último período. Em 2014, eu me lembro da grande luta e da grande greve que nós construímos na USP. Foi uma greve de aproximadamente 120 dias. À época, eu era diretora de base do Sintusp, pela Poli. E eu me lembro do protagonismo que tanto os estudantes da área da saúde, mas principalmente os funcionários, servidores, os médicos do HU, tiveram, e isso foi fundamental, inclusive, para o adiamento da decisão pela desvinculação do Hospital Universitário da USP. Estava quase definido, mas aquilo com certeza fez gerar um fôlego. E eu acho que também esse processo que nós estamos passando agora de mobilização e de luta também cumpre com um papel semelhante. E essa possibilidade da prefeitura administrar o HU também não é nova, né? Essa tentativa, na verdade, ela já vem de muitos anos. Só que muito me estranha esse interesse. Nesse momento, na Câmara de Vereadores, a gente está votando e discutindo o tema do orçamento para 2018. E o orçamento é de onde saem, na verdade, as prioridades da prefeitura, né? Aquilo que ela de fato se preocupa. Não sei se vocês sabem, mas uma das principais orçamentos da cidade vai para o São Paulo Fashion Week, por exemplo, ou mesmo para a Fórmula 1. Enquanto tem uma série de aparelhos públicos que estão, inclusive, na área da saúde. Um outro exemplo, vocês sabem que existe uma UBS na região da República. E ela é muito importante para atender a população do centro, inclusive população em situação de rua. E essa UBS, ela fechou em 30 de janeiro e caiu uma parte do teto. Desde então, a Secretaria de Saúde vem nos dizendo que em 2, 3 meses nós vamos encontrar um novo lugar, porque aquele lugar ele não é bom para atender a população, o local é insalubre, tem infiltração. Hoje nós descobrimos que o espaço vai ser transformado num albergue, num CTA, para a população em situação de rua. Sendo que é um espaço, enfim, que é insalubre, não tem condições adequadas para atender a população, mas a população em situação de rua, pelo visto, não tem problema. E ainda não temos uma resposta sobre a UBS República, por qual outro aparelho vai ser substituído, porque é um aparelho fundamental para atender a população. Estou falando disso porque significa também os perigos, que é tentar colocar nas mãos dessa gestão da prefeitura, que tem essa lógica sucateadora, privatizante, de terceirização dos serviços públicos, tentar colocar o patrimônio, como é a HU, nas mãos dessa gestão. Inclusive pensando que não tem previsão orçamentária. Existe um decréscimo de 6%, mais ou menos, de investimentos em autarquias e serviços de saúde, que significa que vai ter um decréscimo de investimento para aquilo que é diretamente gerido pelo Estado na área da saúde. E ainda que eu não concorde, que eu não acho que tem que ser o modelo
de gestão, que é o modelo de terceirização, né, através das OS, que a gente sabe para que serve, que na verdade são verdadeiras minas de fazer dinheiro para poucos que lucram com a saúde, ao invés de tratá-las como um direito social, um direito básico e constitucional, inclusive, do conjunto da população. As OS são verdadeiras fábricas de fazer dinheiro, mas para elas tem a verba garantida. Exatamente a mesma que foi prevista no ano passado. E esse decréscimo de 6% de verba para a autarquia significa que ou vai ter fechamento de serviço, ou eles vão ser sucateados, ou eles vão ser passados para as OS, para a iniciativa privada. Então, sugerir que o HU saia da USP para ir para a prefeitura significa necessariamente sugerir que ele vai para a mão de uma OS, por mais que se diga o contrário. Isso nós não podemos permitir, porque isso significa entregar um patrimônio, um hospital que tem um papel fundamental de atendimento ao conjunto da população, de formação de diferentes gerações de profissionais de saúde para as mãos de de grandes empresários e mafiosos que lucram com a doença do povo, né? Com a falta de qualidade no atendimento da saúde, com a transformação de um direito enquanto mercadoria. Também queria dizer que esse processo do HU, talvez seja a primeira vez que o Alckmin não esteja sendo vanguarda do atraso de absolutamente nada. Esse processo, infelizmente, não é novo no nosso país. A gente pode acompanhar o que foram os últimos anos, a privatização dos hospitais universitários, das universidades federais do Brasil inteiro, através da transformação da IPSER. A gente precisa lembrar disso, porque isso é uma memória recente do nosso país, e é esse modelo que está querendo ser implementado, inclusive, na Universidade de São Paulo. Pela primeira vez o Alckmin não é vanguarda do atraso, mas a gente não pode permitir que, dessa vez, o contrário aconteça no nosso estado, né, que parte do governo federal para ir para o nosso governo estadual. E a nossa luta e a mobilização, com certeza, é muito importante com relação a isso. Hoje nós conseguimos aprovar uma moção de apoio ao hospital universitário, ainda que seja, enfim, muito menor perto da possibilidade que a nossa mobilização real e concreta tenha. Nós aprovamos na Comissão de Saúde, também no plenário. E a ideia é que a gente possa tentar, inclusive, sensibilizar, colocar outros mandatos também a serviço dessa mobilização. E de resto, dizer que eu estou completamente à disposição para o que for necessário, seja do ponto de vista da atuação parlamentar, mas principalmente da mobilização e da luta, que eu tenho certeza que é a principal saída para a gente tentar barrar esse processo de destruição do hospital universitário, que nós não podemos e não vamos permitir. Obrigada.